Olá, o TVE Debate de hoje discute sobre uma realidade que, infelizmente, ainda é bastante presente no Brasil, a intolerância religiosa. Definida como desrespeito ao credo do próximo através de atos ou palavras ofensivas, esse ato de violência é mais comum contra as religiões afrodescendentes. A Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos asseguram a liberdade religiosa e a igualdade de tratamento a todos perante a lei, independente da orientação religiosa. Durante o programa, vamos debater sobre as políticas públicas voltadas à liberdade de credo e como os juízes têm interpretado a lei nos tribunais e a laicidade no Brasil. Para o debate, convidamos a ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, Vilma Reis, o Frei Jorge Rocha, que é coordenador da Comissão Arquidiocesana do Diálogo Interreligioso, o pastor Alex Santana, membro da CEADEB na Bahia, e o conselheiro da Federação Espírita da Bahia, Marcel Mariano. Bem, para começar esse debate, Vilma, você que é ouvidora e candomblessista, você acha que falta nos espaços religiosos mais diálogo, mais conversa para de fato a gente combater a intolerância religiosa? Essa é uma questão importantíssima para todos e todas. Para nós, na Ouvidoria Cidadã Defensoria Pública da Bahia, tem nos chamado a atenção a situação inacreditável que o país está mergulhado nesse momento, que é de profunda manifestação de violência. A gente tem tentado nem sequer falar em intolerância, porque as religiões de matriz africana, por exemplo, não têm pautado serem toleradas, né? A gente busca um ambiente de respeito. No Estado brasileiro, oficialmente, há uma situação muito firme de busca da laicidade, mas a realidade cultural no país tem se apresentado de forma dantesca e consideramos que o que há é um cenário de profundo racismo religioso e, em muitos momentos, até mesmo de racismo institucional. A Defensoria Pública da Bahia, em resposta aos profundos abusos e crimes de racismo religioso, produziu essa cartilha no âmbito da sua especializada de direitos humanos, porque não é possível o cenário que nós estamos convivendo na Bahia e, como bem conversávamos e eu acompanhava aqui no início, a preocupação, por exemplo, levantada aqui pelo Frei Jorge. Frei, o senhor acha que digamos assim, um problema ou a questão da intolerância religiosa é justamente por falta de diálogo nos templos? Tem uma coisa anterior a tudo isso. Antes do diálogo tem o conhecimento. Eu acredito que o primeiro fator que gera violência, criminalização, é que nós não conhecemos o outro. Não sabemos o que é que o outro está praticando. Não sei, não vi e já sou contra. Então, eu acredito que a origem verdadeira de que a gente pratica essa violência contra o outro é que nós não conseguimos adentrar no universo do outro. E ainda não conseguimos ver coisas e elementos comuns que nós temos. Nós não somos tão diferentes assim. A prática religiosa, por sua vez, ela não quer simplesmente criar um clima privatista entre o fiel e o absoluto. Não apenas isso. Seria muito pouco que a prática religiosa ficasse apenas no nível do culto, no nível celebrativo, no nível dos rituais. Existe uma exigência que vai além dos templos e além, inclusive, das igrejas, que é uma incidência social que a religião coloca em mim. E que incidência social é esta? Eu estou em consonância com Deus, com o absoluto, para que eu tenha uma prática humanizadora com o outro. Não faz sentido eu ser uma pessoa extremamente religiosa e ser contra o ser humano. É contraditório. Acredito que Deus não ficará contente, ou a ideia de Deus que nós temos não está coadunando com a liturgia que nós temos, com as ideias que nós praticamos. Então, quando nós estamos falando do elemento religioso e ao mesmo tempo da intolerância, são duas coisas que não se batem. Porque aquele que se coloca na aventura de adorar a Deus, de uma divindade, de criar uma relação com o absoluto, é porque ele quer uma relação também com o outro. Se não for essa relação com o outro, certamente essa relação com o absoluto, ela será uma relação meramente minha e não terá essa incidência que precisa ter na vida das pessoas. Assim sendo, prática religiosa e a prática do respeito ao ser humano são duas coisas que precisam ser sinonimizadas. E, antes de tudo,
Eu preciso conhecer o outro. E ao conhecer, eu vou perceber que nós temos tantas coisas comuns. Tá certo. Pastor, é importante conversar nos templos, nas igrejas, preparar as pessoas para lidarem com as diferenças religiosas. O senhor acha que é importante que essa discussão passe e comece nos templos? Eu não só acho que ela é importante, como eu vivencio isso. Eu cresci num lar cristão e cresci num lar católico. E eu nunca fui ensinado pelos meus pais a desrespeitar ou desmerecer alguém pelo seu credo diferente do meu ou pela formação social que alguém tenha. E nunca presenciei nos templos nenhum estímulo a esse tipo de comportamento. Obviamente que quando a gente... eu estava aqui vendo o Frei Jorge falar e achando interessante que nós estamos numa roda sentando para discutir aquilo que não poderia estar se discutindo como fato da intolerância praticada por... É inconcebível que um cristão ou alguém que tenha o seu sentimento religioso, que nos apure a estar convivendo com o próximo e com o Supremo, que na nossa concepção, que é Deus, né? Tenha a intolerância de não aceitar a forma como o outro vê esse Deus ou adora esse Deus. E isso não é disseminado por pastores, nem por igrejas. Eu não vejo isso, pelo menos na minha prática ministerial, ninguém fazendo esse tipo de ação e, por suas lideranças, estimulando esses atos. Aqui da Federação Espírita, você acha que o diálogo nos templos onde as pessoas se reúnem para adorar ou para praticar a sua religião é importante? Por quê? Considero que é fundamental que dentro dos templos religiosos se dialogue sobre o respeito e a tolerância às diferenças. Para a doutrina espírita, as religiões são alimentos da alma e cada alma está num nível diferente. A doutrina que agrada a A pode não agradar a B, porque a pessoa pode ter um nível de exigência, de intelectualidade, de conhecimento, que uma doutrina esta ou aquela não lhe satisfaça. Ora, todos têm direito de cultuar as suas doutrinas, as suas crenças, de acordo com o nível evolutivo em que se encontra. E a mim compete o profundo direito de ter o respeito à convicção que a pessoa tem, porque eu respeito o que ela quer, eu respeito o que eu também desejo. Então, dentro das casas religiosas, deveria começar um debate, deveria começar uma discussão, uma conversa, para se ensinar a ter respeito pelas diferenças alheias. Porque plantas conseguem conviver no mesmo canteiro e são diferentes. Você pode plantar belduegas, você pode plantar lírios, no mesmo jardim elas se toleram. Eu fico sem entender que o homem é que planta o jardim e não consegue tolerar o outro quando o outro pensa diferente. Então nós temos um país que, lamentavelmente, nós temos uma lei que fala que o dia 21 de janeiro é o dia da intolerância religiosa. A gente chegou a ter uma lei para estipular que temos intolerância e tivemos que criar uma lei para que isso seja uma campanha nacional de conscientização. É lamentável que a gente tenha criado condições da lei ter surgido. Isso é profundamente lamentável. O diálogo vai criar o respeito. A gente ouve muito falar de intolerância religiosa, geralmente envolvendo as religiões de matriz africana, né, Vilma? São essas religiões de matriz africana, digamos assim, talvez não seja esse o termo, mas as vítimas, as principais vítimas de intolerância no Brasil. Por que, Vilma? Olha, é importante nós destacarmos que há um ambiente, sim, de intolerância, violência e racismo aberto. E como bem diz o professor Edson Cardoso, que é um pensador no campo da comunicação e das relações étnico-raciais no Brasil, o que tem ocorrido como estratégia quer crescer, quer aparecer, quer se ampliar no Brasil, bate no negro que isso acontece. Isso é de uma deslealdade sem medida. E o debate que nós estamos fazendo não é um falso debate. O debate que a gente está fazendo
é muito centrado na realidade e nos casos que têm eclodido no sistema de justiça, né? Foi o fato que nos levou aqui para essa situação do 21 de janeiro, é porque Mãe Gilda, do Abaçá de Ogum, né? Em 21 de janeiro de 2000, a gente fala e fica arrepiada, né? Aquela mulher de 69 anos teve o que ela acreditava como sagrado, o que ela acreditava e dava sustentação a ela no mundo, ela foi atingida no seu âmago, né? Então, e para teve nós... imagem exposta, a sua imagem foi exposta. Isso, foi exposta, assim, chamada de charlatã, colocou-se uma faixa nos olhos dela e disse que aquela mulher era uma falsária. E há um campo de debate. Macota Waldina, que é uma autoridade entre nós, Macota Waldina tem chamado a atenção nos debates públicos nacionais que se criou uma atmosfera de extrema angústia dentro das comunidades, e essa atmosfera ela se organizou a partir dos anos 70, né? Porque antes, com todas as questões, diversos grupos também que eram discriminados e que hoje se tornaram, em muitos momentos, hegemônicos na sociedade brasileira e tem como foco o ataque covarde às religiões de matriz africana como estratégia para crescer. A gente aqui quer fazer o debate nesse campo, porque senão não seria preciso nós estarmos criando um ordenamento jurídico. Houve um ataque centrado na construção dos planos municipais de educação e no plano estadual de educação, assim como houve no Congresso Nacional. Uma das exigências de bancadas inteiras é que não figurasse nos planos na Bahia o direito à herança cultural, não se falasse em afro-brasileiro e não se falasse das questões de gênero. É importante a gente dizer que nas religiões de matriz africana, as mulheres constituem-se como maioria como sacerdotisas, né? A população negra se constitui como maioria na representação e na percepção. Então, há uma situação, um problema grave sim na sociedade, e a nossa perspectiva é que os líderes, as lideranças dos outros segmentos religiosos, seguindo inclusive o que fez Dona Olga do Alaqueto e Mãe Estela de Oxóssi em julho de 1983, quando disse que Candomblé é uma religião como as demais, né? O que nós esperamos é um profundo respeito e que as lideranças dos outros segmentos religiosos se levantem em suas congregações e digam: nós não concordamos e vamos enfrentar com veemência no ambiente da nossa congregação esse debate. Porque você não precisa ser judeu para entender o que foi o horror do Holocausto. Então, você não precisa estar no terreiro de Candomblé para entender que tudo chegou sobrevivente no navio e o Brasil só está de pé porque nós resistimos. Estamos numa TV que é educativa, e por conseguinte, educadora. Então, nós estamos aqui formando opiniões. Estamos aqui, de uma certa maneira, formar consciência é muito grande, não formar consciência, mas alertar as consciências. Então, veja que coisa paradoxal nós vivemos. Vivemos uma era da informação avantajada, a era do clique, só falta agora o teletransporte, né? Plim, plim, e a gente está no outro canto. E estamos num nível de ignorância altíssimo. Olha os grupos, é verdade que os grupos do Candomblé sofrem, de fato, esta rechaça, essa rechaça, isso é claro. Agora, por outro lado, mesmo que a Igreja Católica tenha como se defender, tem meio de comunicação, tem etc., também está voltando uma ideologia de que todo católico, por exemplo, é idólatra. Isso é uma mentira. E o que fica na mídia é exatamente isso que o pastor chamou a atenção, são os casos isolados. O que é que ganha repercussão? O que é que nós estamos vendo muitas vezes nos noticiários, talvez um debate como esse que nós não temos por aí, nós estamos vendo exatamente aquele limite, aquela coisa isolada, que fica sendo aquela coisa que é determinativa, aquilo que é a regra.
a imagem que é feita de qualquer maneira lá no meio da rua, que é vilipendiada, aquele outro que diz que isso, aquilo, que candomblé é coisa do demônio, que diz que católico... Então, é isto que muitas vezes que fica, e que é esta informação, e a gente vem introjetar essa informação que é falsa. Então, nós temos obrigação, na CTV, por exemplo, aqui, de alertar e de dizer que essas afirmações, elas não alertam a nossa consciência. Eu estava ouvindo a Vilma, ela falando das dificuldades que sofrem as religiões de matriz africana, e me lembrando da história da igreja aqui no Brasil. Quantas vezes nós fomos perseguidos? Quantas vezes nas nossas congregações houve apedrejamento? Quantas vezes nós fomos proibidos, inclusive, de enterrar os nossos mortos em cemitérios que eram, vamos dizer assim, administrados pela Igreja Católica. E, no entanto, nós nunca fomos afirmar, e nunca afirmamos, em fatos isolados, que fomos perseguidos pela Igreja Católica. Até porque é uma instituição maior do que um padre, do que um frei, né? A Igreja Católica é uma instituição muito maior do que isso. Então, assim, o que a autoafirmação, o direito de que você venha constituir uma data para que se lembre da intolerância, eu acho que isso acaba sendo importante, não era, mas acaba sendo importante, mas para a autoafirmação. Então, assim, nós, evangélicos, precisamos nos autoafirmar, certo? E defender aquilo que a gente acredita. Eu acho que eu defender aquilo que acredita, ou convencer alguém a aceitar o Cristo da maneira como eu entendo, ou como eu compreendo nas minhas interpretações teológicas e bíblicas, não me tira o direito. Isso é um direito de convencimento que vai se ter. Se eu puder convencer a Vilma, ou a Vilma puder me convencer no debate das ideias, isso é natural. O que não é aceitável é eu não tolerar a Vilma. É isso que a gente está discutindo. Eu não tolerar a sua forma de crença, eu não tolerar a sua forma de culto, e partir para o ato de violência. Isso não é concebível por nós evangélicos, e não é disseminado isso em nossos templos, e não é pregado isso dessa forma, nem é ensinado isso dessa forma. Quer dizer que as pessoas distorcem, Distorcem. Então, Agora, eu preciso me autoafirmar. Eu preciso defender as minhas convicções. Vilma tocou num assunto aqui que é muito interessante, da questão relacionado a tirar da grade curricular determinado. Não é que você está querendo que tire, é que você quer o direito para todos. Se nós vamos falar da religião de matriz africana, vamos falar dos fatos históricos da Igreja Católica, vamos falar do cristianismo, vamos falar da reforma. Então, você, como escola, tem o direito de dar ao quem está aprendendo o fato histórico. Agora, o julgamento do segmento que cada um faça é um direito que cabe ao indivíduo escolher. Esse é um assunto que a gente fala daqui a pouco, pastor, a laicidade do Estado. Bem, o DVE Debate vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o tema intolerância religiosa. De volta com o TVE Debate, que discute hoje a intolerância religiosa no Brasil. As denúncias relacionadas à discriminação religiosa aumentaram 70% no passado no país. Segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em 2016, foram registrados 250 casos pelo Disque 100. E segundo o Ministério Público da Bahia, nos últimos 3 anos foram registrados 132 casos de intolerância no estado. A gente terminou o último bloco falando de ensino religioso nas escolas. O STF decidiu que o ensino religioso agora ele pode ser de natureza confessional, pastor. Como é que o senhor prevê o impacto disso? Olha, eu acredito que o direito da escola é trazer a informação. Acho que a discussão, aquilo que a escola pode trazer para o aluno é dar a informação, o fato histórico, né? A concepção de religião, eu acho que isso é um direito individual e familiar, né? Está no âmbito da família. Como a questão de gênero, eu acho que é um direito da família e não da escola dizer à criança o que ela vai ser, né? Então, eu entendo que quando a gente interfere nessa problemática, você acaba criando certas dificuldades
quando a gente traz isso para essa discussão. Eu me lembro, eu estudei religião na escola, né? E quem eram os meus professores eram padres. Hoje não se trata dessa matéria, não se trata. E quando você, por exemplo, traz isso a nível de fato, né? Quando você traz isso a nível de informação e não intervém, né? Isso não é, o professor não coloca o seu ponto de vista, né? Para que isso seja dado como informação. Então, se eu não quero isso, que meu filho receba essa informação de influência na decisão da sua religião, do catolicismo ou da matriz africana, religião de matriz africana, eu também acho que não pode ser do cristianismo. O ensino religioso é uma oportunidade de ser a ciência dos valores. Evidentemente que tem algo que nós só aprendemos na família mesmo. Está lá, é no berço, é no berço. E o ensino religioso, muitas vezes, precisa pressupor que alguns desses valores já foram dados na família. Mas o ensino religioso nas escolas é a convivência dos valores. Conviver é uma condição indispensável para sobreviver. Eu não posso sobreviver sem conviver. E conviver com quem? Conviver com tudo e com todos. O pastor lembrava há pouco aqui que não posso deixar de apresentar o Evangelho. Lá nós temos lá Mateus 28, 19, ide. É o imperativo. Nós vamos missionar, vamos apresentar o Evangelho. É natural, importante que é a nossa convicção. Contudo, eu não posso apresentar o Evangelho desconsiderando a pessoa. Eu vou apresentar... Ser humano. Jamais. Inclusive é contraditório eu apresentar um valor salvífico universal, salvífico na outra dimensão, desconsiderando aquele que vai receber essa própria mensagem. Então, o ensino religioso. Ademais, religião é também, até na sua acepção etimológica, né? É religio, relegere e religare. Né? Religião é religio, tenho que me religa com o absoluto, mas ela também me convida a reler a realidade, as coisas, a partir daquilo que eu creio, das fontes. Reler, isto é, atualizar, colocar a palavra de Deus, colocar a convivência a partir das novas exigências, não simplesmente na repetição de fatos havidos no passado. O ensino confessional, então, é de acordo com a convicção do professor. Marcelo, o que você acha disso? O que a Federação Espírita, do ponto de vista espírita, sobre esse assunto, Marcelo? Essa discussão não tem um formato ainda definido, porque essa discussão vem desde que a Constituição, em 1988, surgiu no Brasil. Deve-se ou não ter ensino religioso na escola? Ora, num país que tem dezenas de religiões, quantas e quais vão ser lecionadas nas escolas? A doutrina espírita está muito preocupada também com a família, porque é um instituto que é base da sociedade. Ora, a família vem sofrendo um colapso nos últimos tempos aí, em função de novelas, de discursos e tudo mais, em que parece que há um propósito praticamente de dissolver a família, de levar uma hecatombe para dentro da família. Ora, a tolerância religiosa para nós deveria nascer no seio da família. Pai e mãe deveriam passar para os filhos a ideia de respeito a todo tipo de gênero, de comportamento, de conduta, mesmo que seja diferente daquele habitat familiar de onde eu venho, mas respeitar o outro para termos uma convivência social pacífica e pacificadora. Então, a família deve começar esse exercício. A escola, ela não é para educar, a escola é para informar, é para passar instrução. Quem educa é a família. A escola me prepara para lutar no mundo, para passar no Enem, no vestibular, no concurso. Mas é de casa que eu devo ter a base da educação social, da convivência com o outro. Então, creio que o investimento da educação religiosa começa no seio da família para aprender a respeitar todas as diferenças religiosas com as quais eu vou conviver mais tarde. Pastor, você falou uma coisa interessante aqui, não vale pegar a pessoa, obrigá-la evidentemente e levá-la ao seu templo, mas algumas religiões, algumas denominações cristãs, elas têm o hábito de pregar em praça pública, pregar no ônibus, né? Pregar, eu digo, ler trechos da Bíblia. Você não acha que isso pode criar uma certa animosidade entre as religiões? Eu acredito que não, até porque isso é um direito constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição. Eu tenho o direito de me reunir em praça pública, obviamente comunicando às autoridades
competentes que eu estou, né, fazendo aquilo, é um direito. Cercear esse direito, inclusive, viu, aqui na Bahia, um dado que ela trouxe que é interessante, que você é do Ministério Público, existe... Defensoria Pública, desculpe. Existe determinados lugares onde você já não tem esse direito, né, onde você já não pode mais o fazer. Eu entendo até que, e aí tenho, por exemplo, ensinado muito, de que quando você vai trazer uma mensagem para alguém, você tem que trazer uma mensagem de convencimento e que ela seja agradável aos ouvidos. Eu não posso pregar o Evangelho ou Cristo, do qual eu acredito e defender as minhas convicções religiosas, de maneira ofensiva, de maneira arbitral, né, de maneira que ofenda as pessoas, que macule as pessoas, que ofenda as pessoas, até porque eu não vou ser ouvido. Imagine se eu chegasse aqui agora ofendendo o Marcel, ofendendo o Frei, né, ofendendo a Vilma, eu não teria o direito nem de ser ouvido, porque automaticamente você criaria uma repulsa com relação a tudo aquilo que eu for dizer. Eu tenho um fato aqui na Bahia que uma pessoa da igreja foi presa porque estava no Largo da Piedade pregando e foi entregar um folheto para alguém de matriz africana e a pessoa não aceitou. E ela foi incisiva em querer obrigar essa pessoa e acabou sendo presa. E nós tivemos que ir lá fazer a defesa dessa pessoa e entender. Com isso, a gente pode dizer que são os pastores, que são as igrejas que estimulam esse ato em si. A igreja é maior que isso, né? Não, maior que isso. Vilma, como é que fica o ensino religioso confessional num Estado laico, Vilma? Como você vê isso? É importante a gente falar de forças majoritárias e contra-majoritárias. E foi perguntado aqui por Marcel, e eu quero coadunar com ele, concordar com ele. Não, quando a gente está falando, nós não vamos fazer esse debate desprezando que esse país teve quase 400 anos de escravização negra. Não vamos fazer esse debate desprezando que é um país patriarcal e que há uma ideologia patriarcal de dominação da sociedade. Né? Não vamos fazer isso desprezando o poder econômico e a força que tem alguns grupamentos religiosos, alguns segmentos dentro da sociedade, do ponto de vista do convencimento a partir dos seus mecanismos de comunicação. Então, é importante dizer que, por exemplo, Candomblé e muitas Ialorixás, Babalorixás têm dito isso publicamente. Não é possível nenhuma inserção nesse cenário e não é de interesse, porque Candomblé é uma religião de convivência. Então, não tem campo para proselitismo. Né? Uma outra coisa não nos interessa ensino de Candomblé dentro das escolas, porque não faz nem parte da liturgia do Candomblé para você pegar os mecanismos e ensinar nas escolas. Então, nós queremos uma sociedade livre. Dentro de uma sociedade livre, eu volto para a questão de gênero. Quando nós estamos falando de gênero nas escolas, não é para orientar as mulheres e os homens a que, por exemplo, que questão sexual e que orientação sexual terá. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos enfrentar a violência sexual, enfrentar o feminicídio, enfrentar o silenciamento e a humilhação das mulheres. Então, nós precisamos fazer esse debate, sim, no ambiente escolar, porque um país em que se mata, em média, 13 mulheres por dia, não cabe nenhum silenciamento. Um país onde uma Ialorixá foi obrigada a quebrar os assentamentos, imagine o que é isso para uma Ialorixá. Né? Eu, como mulher iniciada, e para todo esse ofendeu milhares de pessoas nesse país. E nós pedimos às lideranças religiosas dos vários segmentos que se pronunciem e que iniciem campanhas em seus segmentos religiosos para a gente entender a dor e o peso desses atos que estão ocorrendo. Somente no Distrito Federal foram mais de 10 terreiros que foram ateados fogo. Nós não estamos aqui tirando um debate de um pensamento numa ilha. Nós estamos discutindo
estamos em disputa de narrativa e disputa, inclusive, de projeto de sociedade. Não nos interessa uma sociedade em que grupos, por não ter hegemonia econômica, né, sejam sufocados, inclusive dentro do Congresso Nacional. Nós estamos fazendo um debate que está nos custando muito caro. Nós estamos fazendo um debate que está deixando marcas profundas em toda a sociedade. Por isso que esse debate ele é cortês, ele é aqui na base de muita educação, mas nós estamos falando de o que vai ser a sociedade brasileira se grupos historicamente estão convivendo na desvantagem. Vilma, recentemente nós exibimos aqui na TV uma reportagem de uma mãe de santo lá no bairro de São Cristóvão, né, aqui em Salvador, que sofreu ofensas por meio das redes sociais, que é uma outra ferramenta bastante utilizada por essas pessoas que não concordam com a religião do outro. E ela abriu mão da indenização e a Justiça decidiu pela retratação pública. Começando por Marcel, você acha que a gente está caminhando, essas medidas punitivas, elas tendem a diminuir esses casos de desrespeito às religiões? Como você avalia isso? Tenho a absoluta certeza, porque eu sou do judiciário e como membro do judiciário já há 21 anos, tenho notado a postura nova dos juízes em aplicar as medidas para coibir. Porque normalmente ao lado da intolerância anda o fanatismo. São duas pragas que se dão às mãos para andarem juntas. Fanatismo, quando você perde a capacidade de discernir, de pensar, de raciocinar, até sobre a questão do outro, e vê apenas o seu lado. E a intolerância, quando você combate e ataca o outro. Então, nós temos esses casos de Macota, tivemos os casos de Mangilda, que foi um caso célebre no país, uma mulher veneranda atacada no seu terreiro por ter as ideias que lhe eram próprias, a foto onde estava exibida a palavra feiticeira e com os olhos vendados, tudo isso chocou. E esse ano nós encontramos, recordo para a Vilma, um prefeito da Bahia e um de Mato Grosso baixaram decretos, quando tomaram posse, dizendo que entregavam as chaves da cidade a Deus, vírgula, e expulsavam da cidade todas as potestades que não fossem cristãs. Quem é que eles estavam expulsando? Maomé? Eles estavam expulsando Moisés? Eles estavam expulsando quem pensava de maneira diferente? Então, isso é o típico ato de intolerância religiosa, de fanatismo desses prefeitos. Todas essas ações, eram decretos municipais, foram vencidas pela força do Ministério Público, que pediu a inconstitucionalidade. E, recentemente, a gente viu um exemplo tão bonito, Jonathan, que é o padre Fábio de Mello escreve um livro com quem? Com Leandro Carnal. Ateu e materialista se reúne a um padre para escrever um livro fantástico, crê ou não crê. Ali, olha a tolerância entre os dois. Uma elegância nobre, um livro extraordinário em que cada um defende sua posição. Leandro Carnal diz, não creio em Deus, não tem nada depois da morte e essa é a minha posição. Fábio de Mello disse, creio em Deus e a vida continua depois da morte. E com profunda elegância, dois homens de uma cultura filosófica extraordinária, ambos dedicados ao que se dedicaram suas vidas, levantam essas teses. Esse exemplo de tolerância e de convivência. Agora, Marcelo, me permita eu discordar de você. Eu acho que quando o prefeito ele baixou esse decreto, o sentimento dele não era expurgar da cidade nenhuma outra concepção religiosa que não fosse a dele. Não, mas isso não, claro. Era assim. Era. Não era. É claro. Não era. Não está no decreto, os senhores são homens inteligentes, não está no decreto nenhuma explicidade do seu sentimento e dizer, nessa cidade está expulso a mãe de Ogum, ou está expulso aqui o centro espírita. Peraí. Mas ele sendo um cristão, eu posso no decreto desse, não automaticamente não... Eu estou entregando à cidade a maior autoridade, na minha concepção, de fé. Certo. Eu estou entregando a Deus. Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer que, para dizer, quando tem a festa do Rei Momo, entrega-se a chave da cidade a quem? Eu até falo e aí a gente, discute isso em que âmbito?
o carnaval, uma festa grande aqui em Salvador, e aí o prefeito da cidade vai e entrega a chave da cidade ao rei Momo. Mas não é um decreto, não, é um momento de mas festa. há um ato simbólico, há um ato que é divulgado pela imprensa e nunca se discute. A gente, então, algum pastor foi na televisão, foi no jornal dizer que aquilo não se pode fazer? Então, assim, quando a gente traz para esse nível, Marcel, me perdoe, me desculpe, a gente está querendo, aí a gente acaba entrando num processo de intolerância, porque não está lá no decreto deles essa concepção. A Vilma, eu queria interromper no momento que ela estava falando, para fazer uma citação que o poder público em Brasília, sumariamente, foi lá e derrubou uma igreja, sem apenas informar, te dar o direito daquele pastor, tirar os seus pertences, foi derrubado com tudo dentro. Quantas vezes a gente recebe ações do Ministério Público porque é para fechar igrejas em determinados lugares? Então, assim, será que também não há um procedimento intolerante com relação àquela concepção? Quantas vezes nesses lugares que o poder público não chega, que a ação do Estado não chega, mas que chega o braço da Igreja Católica, que chega o braço do trabalho do Centro Espírita, que chega o braço lá da religião dos terreiros, né? E que não são vistos, e a gente sofre isso. Então, assim, não é só um lado, não. Certo. Nós também, como evangélicos, sofremos determinadas ações. Quando eu falo da laicidade do Estado, eu preciso compreender duas coisas. Laicidade do Estado não quer dizer um decreto de paganismo para os cidadãos. Não é um decreto que agora todo mundo agora vai ser pagão. A laicidade do Estado implica em que o Estado não vai aderir a uma confissão religiosa. Exatamente. Essa é a laicidade do Estado. Então, a questão do decreto, quando assim às vezes posta, ela pode estar no nível do rompimento desta laicidade do Estado. Pois é, porque o representante público, ele é representante de todas as religiões, inclusive das religiões da matriz africana, inclusive a religião católica, e inclusive dos não religiosos. Dos ateus, claro. Dos não religiosos. Então, a sua convicção pessoal, que é importante que ele tenha, uma vez institucionalizada, ele quebra o vínculo de laicidade. Isso é, ele não dá direito ao outro de dizer, eu não acredito nem em Deus, por que esse homem entregou todo a Deus na sua convicção pessoal? Eu acredito, adoro, adiro, né? Agora, do ponto de vista da governabilidade e de governar para os desiguais, para todos, esse decreto, por isso que a justiça... Mas se o senhor me permite, meu contraponto com o Marcel foi exatamente em dizer, e assim eu entendi, de que quando ele faz o decreto, a gente está discutindo a matéria, se ela tem procedência ou não no fato do decreto na questão da laicidade. Claro. Eu entendo e até concordo com o senhor nesse ponto de vista. Eu não concordo quando baixa esse decreto, está dizendo a qualquer outro tipo de credo que ele não pertence mais ou que não pode ficar na cidade. É isso que eu questionei. Bem, o TVE Debate de hoje traz como tema intolerância religiosa. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco. De volta com o TVE Debate, que discute hoje a intolerância religiosa no Brasil. As denúncias relacionadas à discriminação religiosa aumentaram 70% no passado no país. Segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em 2016, foram registrados 250 casos pelo Disque 100. E segundo o Ministério Público da Bahia, nos últimos 3 anos foram registrados 132 casos de intolerância no estado. A gente terminou o último bloco falando de ensino religioso nas escolas. O STF decidiu que o ensino religioso agora ele pode ser de natureza confessional, pastor. Como é que o senhor prevê o impacto disso? Olha, eu acredito que o direito da escola é trazer a informação. Acho que a discussão, aquilo que a escola pode trazer para o aluno é dar a informação, o fato histórico, né? A concepção de religião, eu acho que isso é um direito individual e familiar, né? Está no âmbito da família. Como a questão de gênero, eu acho que é um direito da família e não da escola dizer à criança o que ela vai ser, né? Então, eu entendo que quando a gente
interfere nessa problemática, você acaba criando certas dificuldades quando a gente traz isso para essa discussão. Eu me lembro, eu estudei religião na escola, né? E quem eram os meus professores eram padres. Hoje não se trata dessa matéria, não se trata. E quando você, por exemplo, traz isso a nível de fato, né? Quando você traz isso a nível de informação e não intervém, né? Isso não é, o professor não coloca o seu ponto de vista, né? Para que isso seja dado como informação. Então, se eu não quero isso, que meu filho receba essa informação de influência na decisão da sua religião, do catolicismo ou da matriz africana, religião de matriz africana, eu também acho que não pode ser do cristianismo. O ensino religioso é uma oportunidade de ser a ciência dos valores. Evidentemente que tem algo que nós só aprendemos na família mesmo. Está lá, é no berço. E o ensino religioso, muitas vezes, precisa pressupor que alguns desses valores já foram dados na família. Mas o ensino religioso nas escolas é a convivência dos valores. Conviver é uma condição indispensável para sobreviver. Eu não posso sobreviver sem conviver. E conviver com quem? Conviver com tudo e com todos. O pastor lembrava há pouco aqui que não posso deixar de apresentar o Evangelho. Lá nós temos lá Mateus 28:19, ide, é o imperativo. Nós vamos missionar, vamos apresentar o Evangelho, é natural, importante que é a nossa convicção. Contudo, eu não posso apresentar o Evangelho desconsiderando a pessoa. Eu vou apresentar ser humano. Jamais. Inclusive é contraditório eu apresentar um valor salvífico universal, salvífico noutra dimensão, desconsiderando aquele que vai receber essa própria mensagem. Então, o ensino religioso. Ademais, religião é também, até na sua acepção etimológica, né? É religio, relegere e religare. Né? Religião é religio, tenho que me religa com o absoluto, mas ela também me convida a reler a realidade, as coisas, a partir daquilo que eu creio, das fontes. Reler, isto é, atualizar, colocar a palavra de Deus, colocar a convivência a partir das novas exigências, não simplesmente na repetição de fatos havidos no passado. O ensino confessional, então, é de acordo com a convicção do professor. Marcelo, o que você acha disso? O que a Federação Espírita, do ponto de vista espírita, sobre esse assunto, Marcelo? Essa discussão não tem um formato ainda definido, porque essa discussão vem desde que a Constituição, em 1988, surgiu no Brasil. Deve-se ou não ter ensino religioso na escola? Ora, num país que tem dezenas de religiões, quantas e quais vão ser lecionadas nas escolas? A doutrina espírita está muito preocupada também com a família, porque é um instituto que é base da sociedade. Ora, a família vem sofrendo um colapso nos últimos tempos aí, em função de novelas, de discursos e tudo mais, em que parece que há um propósito praticamente de dissolver a família, de levar uma hecatombe para dentro da família. Ora, a tolerância religiosa para nós deveria nascer no seio da família. Pai e mãe deveriam passar para os filhos a ideia de respeito a todo tipo de gênero, de comportamento, de conduta, mesmo que seja diferente daquele habitat familiar de onde eu venho, mas respeitar o outro para termos uma convivência social pacífica e pacificadora. Então, a família deve começar esse exercício. A escola, ela não é para educar, a escola é para informar, é para passar instrução. Quem educa é a família. A escola me prepara para lutar no mundo, para passar no Enem, no vestibular, no concurso. Mas é de casa que eu devo ter a base da educação social, da convivência com o outro. Então, creio que o investimento da educação religiosa começa no seio da família para aprender a respeitar todas as diferenças religiosas com as quais eu vou conviver mais tarde. Pastor, você falou uma coisa interessante aqui, não vale pegar a pessoa, obrigá-la evidentemente e levá-la ao seu templo. Mas algumas religiões, algumas denominações cristãs, elas têm o hábito de pregar em praça pública, pregar no ônibus, né? Pregar, eu digo, ler trechos da Bíblia. Você não acha que isso pode criar uma certa animosidade entre as religiões? Eu acredito que não, até porque isso é um direito constitucional, está lá no artigo 5º.
da Constituição. Eu tenho o direito de me reunir em praça pública, obviamente comunicando às autoridades competentes que eu estou, né, fazendo aquilo, é um direito. Cercear esse direito, inclusive, viu, aqui na Bahia, um dado que ela trouxe que é interessante, que você é do Ministério Público, existe... Defensoria Pública, desculpe, existe determinados lugares onde você já não tem esse direito, né, onde você já não pode mais o fazer. Eu entendo até que, e aí tenho, por exemplo, ensinado muito, de que quando você vai trazer uma mensagem para alguém, você tem que trazer uma mensagem de convencimento e que ela seja agradável aos ouvidos. Eu não posso pregar o Evangelho ou Cristo, do qual eu acredito e defender as minhas convicções religiosas, de maneira ofensiva, de maneira arbitral, né, de maneira que ofenda as pessoas, que macule as pessoas, que ofenda as pessoas, até porque eu não vou ser ouvido. Imagine se eu chegasse aqui agora ofendendo o Marcel, ofendendo o Frei, né, ofendendo a Vilma, eu não teria o direito nem de ser ouvido, porque automaticamente você criaria uma repulsa com relação a tudo aquilo que eu for dizer. Eu tenho um fato aqui na Bahia que uma pessoa da igreja foi presa porque estava no Largo da Piedade pregando e foi entregar um folheto para alguém de matriz africana e a pessoa não aceitou. E ela foi incisiva em querer obrigar essa pessoa e acabou sendo presa. E nós tivemos que ir lá fazer a defesa dessa pessoa e entender. Com isso, a gente pode dizer que são os pastores, que são as igrejas que estimulam esse ato em si. A igreja é maior que isso, né? Não, maior que isso. Vilma, como é que fica o ensino religioso confessional num Estado laico, Vilma? Como você vê isso? É importante a gente falar de forças majoritárias e contra-majoritárias. E foi perguntado aqui por Marcel, e eu quero coadunar com ele, concordar com ele. Não, quando a gente está falando, nós não vamos fazer esse debate desprezando que esse país teve quase 400 anos de escravização negra. Não vamos fazer esse debate desprezando que é um país patriarcal e que há uma ideologia patriarcal de dominação da sociedade. Né? Não vamos fazer isso desprezando o poder econômico e a força que tem alguns grupamentos religiosos, alguns segmentos dentro da sociedade, do ponto de vista do convencimento a partir dos seus mecanismos de comunicação. Então, é importante dizer que, por exemplo, candomblé e muitas ialorixás, babalorixás têm dito isso publicamente. Não é possível nenhuma inserção nesse cenário e não é de interesse, porque candomblé é uma religião de convivência. Então, não tem campo para proselitismo. Né? Uma outra coisa não nos interessa ensino de candomblé dentro das escolas, porque não faz nem parte da liturgia do candomblé para você pegar os mecanismos e ensinar nas escolas. Então, nós queremos uma sociedade livre. Dentro de uma sociedade livre, eu volto para a questão de gênero. Quando nós estamos falando de gênero nas escolas, não é para orientar as mulheres e os homens a por exemplo, que questão sexual e que orientação sexual terá. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos enfrentar a violência sexual, enfrentar o feminicídio, enfrentar o silenciamento e a humilhação das mulheres. Então, nós precisamos fazer esse debate, sim, no ambiente escolar, porque um país em que se mata, em média, 13 mulheres por dia, não cabe nenhum silenciamento. Um país onde uma ialorixá foi obrigada a quebrar os assentamentos, imagine o que é isso para uma ialorixá. Né? Eu, como mulher iniciada, e para todo esse ofendeu milhares de pessoas nesse país. E nós pedimos às lideranças religiosas dos vários segmentos que se pronunciem e que iniciem campanhas em seus segmentos religiosos para a gente entender a dor e o peso desses atos que estão ocorrendo. Somente no Distrito Federal foram mais de 10 terreiros que foram ateados fogo. Nós não estamos aqui tirando um debate
de um pensamento numa ilha. Nós estamos discutindo, estamos em disputa de narrativa e disputa, inclusive, de projeto de sociedade. Não nos interessa uma sociedade em que grupos, por não ter hegemonia econômica, né, sejam sufocados, inclusive dentro do Congresso Nacional. Nós estamos fazendo um debate que está nos custando muito caro. Nós estamos fazendo um debate que está deixando marcas profundas em toda a sociedade. Por isso que esse debate ele é cortês, ele é aqui na base de muita educação, mas nós estamos falando de o que vai ser a sociedade brasileira se grupos historicamente estão convivendo na desvantagem. Vilma, recentemente nós exibimos aqui na TV uma reportagem de uma mãe de santo lá no bairro de São Cristóvão, né, aqui em Salvador, que sofreu ofensas por meio das redes sociais, que é uma outra ferramenta bastante utilizada por essas pessoas que não concordam com a religião do outro. E ela abriu mão da indenização e a Justiça decidiu pela retratação pública. Começando por Marcel, você acha que a gente está caminhando, essas medidas punitivas, elas tendem a diminuir esses casos de desrespeito às religiões? Como você avalia isso? Tenho absoluta certeza, porque eu sou do Judiciário e como membro do Judiciário já há 21 anos, tenho notado a postura nova dos juízes em aplicar as medidas para coibir. Porque normalmente ao lado da intolerância anda o fanatismo. São duas pragas que se dão às mãos para andarem juntas. Fanatismo, quando você perde a capacidade de discernir, de pensar, de raciocinar, até sobre a questão do outro, e vê apenas o seu lado. E a intolerância, quando você combate e ataca o outro. Então, nós temos esses casos de Macota, tivemos os casos de Mangilda, que foi um caso célebre no país, uma mulher veneranda atacada no seu terreiro por ter as ideias que lhe eram próprias, a foto onde estava exibida a palavra da feiticeira e com os olhos vendados, tudo que chocou. E esse ano nós encontramos, recordo para a Vilma, um prefeito da Bahia e um de Mato Grosso baixaram decretos, quando tomaram posse, dizendo que entregavam as chaves da cidade a Deus, vírgula, e expulsavam da cidade todas as potestades que não fossem cristãs. Quem é que eles estavam expulsando? Maomé? Eles estavam expulsando Moisés? Eles estavam expulsando quem pensava de maneira diferente? Então, isso é o típico ato de intolerância religiosa, de fanatismo desses prefeitos. Todas essas ações eram decretos municipais, foram vencidas pela força do Ministério Público, que pediu a inconstitucionalidade. E, recentemente, a gente viu um exemplo tão bonito, Jonathan, que é o padre Fábio de Mello escreve um livro com quem? Com Leandro Carnal. Ateu e materialista se reúne a um padre para escrever um livro fantástico, Crê ou Não Crê. Ali, olha a tolerância entre os dois. Uma elegância nobre, um livro extraordinário em que cada um defende sua posição. Leandro Carnal diz, não creio em Deus, não tem nada depois da morte e essa é a minha posição. Fábio de Mello disse, creio em Deus e a vida continua depois da morte. E com profunda elegância, dois homens de uma cultura filosófica extraordinária, ambos dedicados ao que se dedicaram suas vidas, levantam essas teses. Esse exemplo de tolerância e de convivência. Agora, Marcelo, me permita eu discordar de você. Eu acho que quando o prefeito ele baixou esse decreto, o sentimento dele não era expurgar da cidade nenhuma outra concepção religiosa que não fosse a dele. Não, mas isso não, claro. Era assim. Era. Não era. O texto é claro. Não era. Não está de você. O texto era claro. Não está no decreto, os senhores são homens inteligentes, não está no decreto nenhuma explicidade do seu sentimento e dizer, nessa cidade está expulso a mãe de algum, ou está expulso aqui o centro espírita. Peraí. Mas ele sendo um cristão, eu posso no decreto desse, não automaticamente... Não... Eu estou entregando à cidade a maior autoridade, na minha concepção, de fé. Certo. Eu estou entregando a Deus. Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer que, para dizer, quando tem a festa do Rei Momo, entrega-se a chave da cidade a quem? Eu até falo e aí a gente, discute isso em que âmbito?
o carnaval, uma festa grande aqui em Salvador, e aí o prefeito da cidade vai e entrega a chave da cidade ao rei Momo. Mas não é um decreto, não, é um momento de mas festa. há um ato simbólico, há um ato que é divulgado pela imprensa e nunca se discute. A gente, então, algum pastor foi na televisão, foi no jornal dizer que aquilo não se pode fazer? Então, assim, quando a gente traz para esse nível, Marcel, me perdoe, me desculpe, a gente está querendo, aí a gente acaba entrando num processo de intolerância, porque não está lá no decreto deles essa concepção. A Vilma, eu queria interromper no momento que ela estava falando, para fazer uma citação que o poder público em Brasília, sumariamente, foi lá e derrubou uma igreja, sem apenas informar, te dar o direito daquele pastor, tirar os seus pertences, foi derrubado com tudo dentro. Quantas vezes a gente recebe ações do Ministério Público porque é para fechar igrejas em determinados lugares? Então, assim, será que também não há um procedimento intolerante com relação àquela concepção? Quantas vezes nesses lugares que o poder público não chega, que a ação do Estado não chega, mas que chega o braço da Igreja Católica, que chega o braço do trabalho do Centro Espírita, que chega o braço lá da religião dos terreiros, né? E que não são vistos, e a gente sofre isso. Então, assim, não é só um lado, não. Certo. Nós também, como evangélicos, sofremos determinadas ações. Quando eu falo da laicidade do Estado, eu preciso compreender duas coisas. Laicidade do Estado não quer dizer um decreto de paganismo para os cidadãos. Não é um decreto que agora todo mundo agora vai ser pagão. A laicidade do Estado implica em que o Estado não vai aderir a uma confissão religiosa. Exatamente. Essa é a laicidade do Estado. Então, a questão do decreto, quando assim às vezes posta, ela pode estar no nível do rompimento desta laicidade do Estado. Pois é, porque o representante público, ele é representante de todas as religiões, inclusive das religiões da matriz africana, inclusive a religião católica, inclusive dos não religiosos. Dos ateus, claro. Dos não religiosos. Então, a sua convicção pessoal, que é importante que ele tenha, uma vez institucionalizada, ele quebra o vínculo de laicidade. Isso é, ele não dá direito ao outro de dizer, eu não acredito nem em Deus, por que esse homem entregou todo a Deus na sua convicção pessoal? Eu acredito, adoro, adiro, né? Agora, do ponto de vista da governabilidade e de governar para os desiguais, para todos, esse decreto, por isso que a Justiça... Mas se o senhor me permite, meu contraponto com o Marcel foi exatamente em dizer, e assim eu entendi, de que quando ele faz o decreto, a gente está discutindo a matéria, se ela tem procedência ou não no fato do decreto na questão da laicidade. Claro. Eu entendo e até concordo com o senhor nesse ponto de vista. Eu não concordo quando baixa esse decreto, está dizendo a qualquer outro tipo de credo que ele não pertence mais ou que não pode ficar na cidade. É isso que eu questionei. Bem, o TVE Debate de hoje traz como tema intolerância religiosa. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco. De volta com o TVE Debate, que hoje discute intolerância religiosa. Segundo dados do IBGE, as vítimas de intolerância religiosa no país, em sua maioria, são praticantes de Umbanda e Candomblé, que juntos representam 30% das denúncias. Essas religiões possuem cerca de 3 milhões de adeptos, que representa apenas 1,6% da população. Ainda de acordo com o IBGE, o Brasil tem 123 milhões de católicos, 64% dos brasileiros que relataram 1,8% dos casos de intolerância religiosa. Os protestantes, que somam 42,3 milhões de fiéis, respondem por aproximadamente 3,8% dos registros das agressões. Vilma, essa situação pode ser um pouco mais preocupante ou até alarmante se considerarmos os casos subnotificados, né? Tem gente que simplesmente não manifesta quando sofre alguma violência. Olha, eu estou aqui pensando em quantas crianças que são do candomblé, que suas famílias, né, crianças que nasceram no ambiente do terreiro ou no entorno desse ambiente, e que elas estão, nesse momento, impedidas de qualquer manifestação da sua subjetividade
do ponto de vista religioso, de suas crenças, por exemplo, no ambiente escolar. Recentemente, a plataforma Desca fez uma pesquisa que durou um tempo, inclusive, e aqui na Bahia, os conselhos de direito foram instados a responder fruto das manifestações que as mães, principalmente, têm levado ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, que é o conselho que pertence ao campo da CEPROME, né? O Conselho de Educação do Estado da Bahia, o Conselho LGBT, o Conselho Estadual dos Direitos LGBT, as questões que têm comparecido no ambiente da especializada de Direitos Humanos da Defensoria Pública, o que tem chegado ao GEDIS, que é a Promotoria Especializada de Combate ao Racismo do Ministério Público. Então, há uma subnotificação, porque, em geral, quando, por exemplo, você chega no ambiente da delegacia, que aí é uma outra situação para nós chamarmos, inclusive, algumas autoridades para uma outra rodada de debate, né, que é a persistência em não registrar, por exemplo, os casos de racismo. Não é possível que as situações que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul, né, com acusações gravíssimas contra os segmentos religiosos de matriz africana, ao ponto de ter gerado uma ação no STF, né, e há agora todo um cuidado, diversas advogadas e advogados se constituindo como amicus curiae para poder dizer que o direito de manifestação e de oferenda das religiões de matriz africana, ela tem que ser garantida como um princípio constitucional. Muitas associações nacionais têm pensado seriamente, estão formulando teses de levar o Brasil às cortes internacionais. Então, nós não estamos falando de coisa pequena, estamos falando de uma situação de um laissez-faire, né? Estamos falando de um país em que as religiões de matriz africana estão sendo empurradas para um vale em que, tipo, olha, ninguém vai se meter nisso aí, porque essa gente é assim mesmo. Nós discordamos e achamos que o ordenamento jurídico do país e que o sistema de justiça precisa se envolver de forma estrutural nesse debate. Marcel, a gente ouve falar pouco, né, de preconceito contra as religiões espíritas, o espiritismo, na verdade, mas existe, né, Marcel? Existe. Há uma notificação? Se registra na biografia de Chico Xavier, o maior médium e considerado o maior brasileiro de todos os tempos, segundo pesquisas feitas em Minas Gerais, que na década de 40, ele vivendo em Pedro Leopoldo, ele foi procurado por um frei da Igreja Católica que tentou convertê-lo. E Chico disse a ele que já tinha uma posição religiosa. E o frei ficou alguns dias em Pedro Leopoldo, forçando uma situação para tentar modificar a estrutura de Chico Xavier. E Chico permaneceu muito tranquilo. Na época também, a própria CNBB possuía um departamento de estudo do espiritismo para analisar esses casos, departamento que já não existe mais. Isso é da década de 40, dos anos 50. Então, houve uma certa intolerância no passado. O próprio Divaldo Pereira Franco, com quem eu trabalho aqui em Salvador, na Mansão do Caminho, já me relatou que quando viajava muito para o interior nos anos 40, nos anos 50, ele teve instituições espíritas que foram apedrejadas. Ele próprio sofreu ameaça em Brasília por um líder religioso que disse que, depois que ele encheu um auditório, o Centro de Convenções de Brasília, Ulisses Guimarães, Divaldo levou 18 mil pessoas para um seminário. Um homem só arrastou 18 mil. E isso incomodou em Brasília uma certa autoridade religiosa, que foi para os jornais dizer que se ele voltasse a Brasília novamente, mataria ele. Então, houve um crime de ameaça. E Divaldo, daí em diante, teve que ser protegido pela Polícia Federal quando ia a Brasília. Uma próxima viagem dele, ele me contou, todo o andar onde ele ficou hospedado teve que ser evacuado e ele foi protegido desde o aeroporto em Brasília, o Juscelino Kubitschek, até o retorno dele à Bahia. Então, ele sofreu ameaça. Quer dizer, isso não foi para a mídia, mas ele contou isso publicamente no auditório da mansão. Então, já houve, mas os casos foram pequenos. Porque eu creio que nós estamos avançando nesses debates para uma compreensão de que podemos conviver no mesmo país, cada um ter sua doutrina,
ter sua religião, para fugirmos daquelas situações na Europa, na Ásia, onde muçulmano é perseguido, onde judeu é morto, onde os católicos já foram destruídos em alguns lugares. É sempre uma tristeza a gente ver esses lances de intolerância. Quando cada um de nós pode ter a sua doutrina e sentar num debate desse e enriquecer quem está nos ouvindo na tela, quando o programa for atingir tanta gente por aí. Já chegou a agressão física, né? Lembrar que recentemente o túmulo de Chico Xavier foi violado lá em Uberaba. Né? Em Uberaba. Bem lembrado, Vilma. Pastor, há um aumento, na verdade, cada dia a gente vê novas denominações cristãs, né? Há muitas denominações cristãs. O senhor fala também que as igrejas, as instituições religiosas são maiores, evidentemente, que as pessoas e não podem responder pelos atos individuais. Mas o senhor acredita que, por ter tanta igreja, cada dia novas igrejas surgindo, isso não compromete a laicidade do Estado, pastor? Eu acredito que não, até porque é uma garantia do próprio Estado em permitir que essas novas denominações elas surjam. Então, se você hoje tem uma... Elas têm muita autonomia, assim, né? Mas o próprio Estado lhe dá o direito, né? Um cara pode chegar ali, abrir uma igreja, botar o nome do que ele quiser, registrar, né? E legalizar, né? Obviamente que é um direito que você não pode cercear, e até se for cerceado a esse ponto, a gente vai, na verdade, ter uma interferência do Estado nessa liberdade, vai ter um problema. O que eu percebo é a qualidade dessas instituições, né? A qualidade dos seus pregadores, a qualidade dos seus membros, o grau de informação e de conduta na sociedade que essas pessoas, isso é o que eu mais questiono, né? É muito fácil você abrir uma igreja hoje. Tudo bem, vamos lá, no direito que é lhe permitido. Mas que ponto de qualidade de igreja eu estou formando? Porque igreja como disse aqui o Benfrei, na terminologia teológica, vem do latim religare, né? Eclésia, que quer dizer tirados para fora. É um grupo de pessoas que entendem que estão no núcleo de uma sociedade, mas foram tomados para Deus, né? Mas a qualidade dessa eclésia, né? Que são a composição dessas pessoas, dos seus líderes, das discussões que se traz, né? Da formação que é passada para essas pessoas, isso talvez eu até discutiria como é que a gente qualifica, porque os grandes problemas que a gente tem, né? As grandes dificuldades que a gente tem nessa relação de igreja e nas relações que nós estamos discutindo, são a qualidade do ser humano. Né? Como você forma essas pessoas, como você dá base a essas pessoas, né? Como você traz o nível de entendimento para que ela possa pregar um evangelho sem confronto, sem discriminação, né? Desmoralização. Onde é que você tem o diminutivo da cor da sua pele, ou da sua raça, da sua etnia? E a gente vê isso que na Bahia acontece, é o berço do negro, e a gente vê que o negro é desvalorizado, que o negro é desmerecido, né? Que a mulher é desmerecida, que a violência absurdamente, está no seio da sociedade. E aí eu vou discordar da Vilma aqui, que não só é uma questão institucional, é óbvio que as instituições, elas precisam ter políticas públicas que combatam isso, mas eu acho que isso está muito mais intrínseco na natureza da sociedade, sabe? E é isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tem que focar para que essas instituições, seja igreja, seja Ministério Público, seja política de governo municipal, estadual, trabalhe essas questões. Falando em poder público, Vilma, como você avalia, o que você poderia citar de avanços recentes ou não recentes, ou em andamento, que garantem a liberdade religiosa? No Estado brasileiro, desde da assunção das políticas de ações afirmativas, do Estatuto da Igualdade Racial em 2010, o Brasil fez um grande passo. A presença de uma diversidade, por exemplo, no ambiente universitário, também é inadmissível que a sociedade brasileira, até 2000, tivesse um universo de 98%, por exemplo, de brancos, né? Constituindo os chamados cursos hegemônicos. Então, essa diversidade, porque todos esses Brasis que está dentro do Brasil, que chega à universidade, está levando outros pensamentos. O outro avanço é que
no momento em que você possibilita a democratização e a participação de diferentes segmentos em ambientes decisórios na sociedade, né, você faz com que posições hegemônicas que se sentiam donas e detentoras do que vai ser o projeto de sociedade brasileira tenham o seu desejo contrariado, né? E essa é uma realidade que nós temos vivido nos últimos, eu diria, nos últimos 15 anos, de forma intensa na sociedade brasileira. Uma das primeiras noções que a gente mexe com isso, por exemplo, é a ideia de que há uma família, no nosso entendimento, e disputando, inclusive, no sistema de justiça, existem famílias. Tem família de duas mulheres, tem família da avó e a mãe criando, porque há essa questão também que campos religiosos querem ordenar a vida social, impede uma série de debates e, portanto, de afirmação de direitos. E nós queremos, por exemplo, dizer que sem as mulheres, os direitos não são humanos. E onde a gente pode debater é num ambiente de democracia. O TV Debate está chegando ao fim. Agora eu quero pedir a cada um de vocês, começando por Marcel, que façam as suas considerações finais. 1 minuto e meio, por favor. Eu quero agradecer o convite da TVE para esse debate rico, esperando que ele produza nas pessoas, nos telespectadores, nos que vão acompanhar pela rede social, um senso crítico, mas também uma profunda reflexão de que deveremos adotar a conduta sempre da tolerância para com o outro, recordando de que tolerar não é concordar com o que todo mundo pensa. Cada um deve ter as suas próprias convicções, mas com profundo respeito ao que o outro pensa de maneira diferente, tanto quanto desejo que as minhas convicções sejam igualmente respeitadas. Creio que com isso estaremos construindo uma sociedade plural, respeitosa, onde poderemos viver em paz, sem os lamentáveis e hediondos conflitos da atualidade, sobretudo contra qualquer tipo de grupo. A pessoa não vale pela epiderme que tem, a pessoa vale pelos seus valores, pela pessoa que é, não pela posição que carrega. Isso é fundamental porque estamos buscando a mesma verdade. Obrigado, Marcel, pelas suas considerações. Pastor, a sua vez, por favor. Gabriel, eu quero lhe agradecer aqui os debatedores, agradecer à TVE, a importância de estarmos discutindo esse tema e enriquecendo aos nossos ouvintes o quanto é bom a gente divergir, né? Porque eu acho que divergir sobre ideias e pensamentos nos enriquece, nos acrescenta valores, né? E eu reafirmo as minhas convicções, eu acredito na família formada e criada por um homem e uma mulher, é a forma como eu acredito que Deus formou uma família e aí as suas proles. Eu acredito na fé intrínseca num Deus único, num Deus verdadeiro, mas com isso não me dá o direito de tirar a maneira de que outro pense ou acredite diferente de mim. Mas defender as minhas convicções, defender aquilo que eu penso, defender aquilo que eu acredito, eu acho que é um direito assegurado, né, pelos direitos humanos a qualquer indivíduo de qualquer natureza. E que nós, evangélicos, temos em base o conceito de formar pessoas para conviver em sociedade, para ser um cidadão, para atuar como cidadão, de maneira que não incite a violência. Nós não incitamos a violência, não incitamos a tirar o direito de ninguém, nem desqualificar ninguém por pensar diferente ou ser diferente de nós. E agradecemos a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui discutindo com vocês um assunto tão interessante. Muito obrigado. A gente que agradece. Frei, por favor, as suas considerações finais. Vamos conservar as semelhanças, respeitar as diferenças e refleti-las. Refletir a diferença é que vamos enviar luzes para que percebamos que nós não somos tão diferentes, tão distantes quanto pensamos que sejamos. Nós temos algo em comum, a dignidade humano-divina. E essa dignidade humano-divina está posta em nós pelo Criador, a quem nós cremos, a quem nós adoramos. E se cremos e se adoramos, queremos respeitar esta mesma dignidade em qualquer pessoa, seja ela crente ou não crente, ateia ou confessional, para que dessa maneira nós possamos criar umas relações baseadas exatamente neste Deus em que nós cremos.
ações que sejam harmonizadas, mas, sobretudo, ações amorizadas em Deus Criador. Ok, Frei, obrigado. Vilma, suas considerações, por favor? Eu cresci na cidade de Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano, onde, sendo de uma família de candomblé, minha avó, Dona Mariô dos Reis, nós frequentávamos a casa de Dona Mariinha, no alto, lá do Apaga-Fogo. Mas nossas vizinhas eram de igrejas evangélicas e nós tínhamos muitas vizinhas, essas eram as vizinhas em frente, tínhamos muitas vizinhas ao lado, né, que eram da Igreja Católica. Nós crescemos juntos nessa comunidade, no bairro do Pasto da Serra, em Nazaré das Farinhas, né? E isso foi e continua sendo algo muito importante em minha vida e que me deu régua e compasso para ser uma pessoa atenta a todas as formas de intolerância, desrespeito e manifestação de racismo religioso. Esse ambiente tranquilo, seguro, né, de convivência real, que eu cresci e convivi em Nazaré das Farinhas, no Recôncavo da Bahia. E eu agradeço muito. Muito obrigada à TVE por estar fazendo da comunicação um campo de direitos humanos, porque esse debate que nós estamos fazendo aqui é um direito à comunicação indo para esse vale mais profundo, que é onde brota silêncios que não podem ser tolerados exatamente. Então, muito obrigada a quem está se levantando para construir um campo de equidade na comunicação para promover debates que efetivamente educam e mexem com a cabeça de toda a sociedade. Viva nós e as águas. Bem, a gente quem agradece cada um de vocês pela participação no nosso programa. O TVE Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre intolerância religiosa no Brasil. Você também pode rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigado pela companhia. Aguardo você na próxima semana com mais um tema